A graça, a paz e a misericórdia de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, estejam com todos. A Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja dado toda a honra, toda a glória e louvor. Amém? Parabéns, aniversariante, sempre repete isso, né? Tá muito monótono, mas a gente quer que essa monotonia continua, né? Todo ano que a gente faça aniversário. Parabéns. Iremos ler um versículo da Bíblia onde Geazi, servo do profeta Eliseu, resolve ir encontrar com Naamã quando este estava voltando para casa. E já tinha acontecido um milagre, ele recebeu a cura da lepra e estava voltando, e Geazi vai atrás dele. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Segundo a Reis 5:20. Naamã era capitão do exército da Síria e fora curado de lepra. Depois que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, a pedido do profeta Eliseu. Estão lembrados desse episódio? Esse episódio hoje é a última parte dessa aí, da cura de Naamã. Então ele já tinha sido curado, estava voltando para casa. Mas antes, Naamã ofereceu presentes ao profeta Eliseu. Levou muita coisa. Mas o profeta Eliseu recusa receber os presentes. Receber os presentes. Então Naamã volta para casa. Ele levou muita riqueza, ofereceu ao profeta. Não quero. Talvez ele ficou até chateado, que não era pagamento, era um sinal de gratidão pelo milagre que recebeu, mas a gente não sabe o motivo, mas o profeta Eliseu não quis receber. Mas como os veremos, Geazi inventa uma mentira usando o sagrado, a religião, para proveito próprio e consegue o que quer, mas tem um fim trágico, é castigado. Nós vamos ver isso no decorrer da história. Ele vai usar a religião para proveito próprio. O que acontece com uma pessoa que usa o sagrado e a religião como alegria sem interesse próprio? Eu já fiz o contrário da pergunta de Geazi. O que acontece com a pessoa que usa o sagrado e a religião com alegria, por prazer, por satisfação, sem interesse próprio? O que acontece com essa pessoa? Então, o nosso tema é a religião e o interesse próprio. Repetindo, a religião e o interesse próprio. Isso é um assunto muito polêmico que a gente vai ver, sempre que as pessoas comentam, a igreja fez isso, a igreja pulou. E é só que a gente vai tratar disso à luz da Bíblia mesmo, sem senso comum. O pastor tal, a igreja tal. Nós vamos tratar na Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito disso. E a Bíblia vai tratar disso, não se iluda. Uso da religião para proveito próprio. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquilo era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu, o presente que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Geazi acha que foi bobeira do profeta Eliseu não receber presentes. Poxa, fez um milagre, que bobeira, o que custava pegar? Geazi pensou: ora, o profeta Eliseu foi muito bonzinho. Onde já se viu negar receber presente? Ele achou um absurdo aquilo. Quando ele ofereceu, o olho dele cresceu. Falou: não é possível, E a gente vai ver que o presente era muito caro. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Quer dizer, não sabia o que era, pensou que tinha acontecido alguma coisa. Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor, mentira, enviou-me, meu senhor, quer dizer, Eliseu, enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor,
deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Então, 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa fina. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Quer levar 35? Ele estava tão feliz com o milagre, leva 70. Nem insistiu ainda, o que é que você leva 70? Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos. Esse 2 de seus servos é servo de Naamã, não de Geazi. Ele deu 30 moedas e pegou, e Naamã foi assim, pegou 2 servos, assim, ó, leva até onde precisa, não é? E os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Então, levou a sacola. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola dos servos e guardou-as em sua casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Ó, pode voltar lá para Naamã, que eu queria estar aqui em casa, 70 moedas de prata e 2 mudas de roupa fina. Bom, não é pecado ou erro, não é pecado ou errado receber salário quem trabalha para uma religião. Concordam? Não é, ele trabalha e dedica. Conheço muita gente dedicada mesmo, sincera e honesta. A Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. 1 Tessalonicenses 5:18b, né? Digno é a pessoa que trabalha na obra de Deus pelo salário que recebe. Então ela não está negando. O que estamos falando é o fato do religioso usar a religião para aproveito próprio. É diferente, a gente vai ver. Geazi mentiu dizendo que o profeta Eliseu mandou pedir algo porque 2 discípulos dos profetas haviam chegado. Usou a religião para proveito próprio. Poderia dizer a verdade dizendo que aceitaria presentes para ele mesmo e não mentisse, usando o religioso. Poderia ganhar alguma coisa, mas ele usou a religião. Ele falou, ó, quem precisa é o profeta Eliseu. E 2 jovens chegaram, ó quem chegou, discípulo de profeta. Poxa, foi através da religiosidade que ele foi curado, de Israel. Poxa, eu não vou ajudar quem me... através de quem Deus usou para fazer minha cura, e ele poderia ter chegado, alcançar e falar, ó, é para mim mesmo, eu estou precisando de umas roupas, eu precisando de um dinheirinho, você podia me dar, eu sou servo dele, mas ele usou a religião. Então, às vezes, o problema dele não foi ter pedido alguma coisa, ter usado a religião como desculpa. Diz assim a Bíblia, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos 16:18. Então essas pessoas o quê? Eles, não servem ao Senhor Deus, eles servem o quê? A si mesmo, aos seus próprios desejos, o seu ventre, sua barriguinha, seu corpo, E com palavras boas, suaves, mentira e coração, engana o coração do simples. Foi o caso de Naamã. Naamã caiu direitinho. Como não cairia? O cara é boa conversa, inventou uma mentira bem feita. Quem pediu foi Eliseu, dois discípulos do profeta chegaram e tudo, certinho esse discípulo. Os falsos religiosos mentem e enganam as pessoas usando a religião para proveito próprio, por riqueza e status. E outras coisas também, mas por riqueza e status que é o principal. Diz assim a Bíblia, essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. 1 Timóteo 6,5. Então em 1 Timóteo 6,5 vai dizer que essas pessoas usam a religião, sabe para quê? Para enriquecer. Então ela vai mencionar isso dos falsos profetas. Tem falsos profetas, o cara fez isso. Lê a Bíblia lá que fala deles. Não precisa você estar fazendo propaganda contra a igreja. Tem um sujeito na internet lá, o negócio dele falar mal da igreja e fica assim, olha aí, idiota. Leva conforto, leva coisa boa em vez de estar falando mal dos outros. Usa a política. Você já viu gente usar a política para ser eleito, a religião para ser eleito? Esses dias eu vi um trem tão engraçado, não sei se eu já mencionei aqui, eu ri muito, estava sozinho.
O sujeito foi eleito como um religioso. A pessoa falou assim, até que enfim tem um religioso na política, um cara temente a Deus. Esse sujeito nunca frequentou uma igreja, nem católico, nem evangélico, nem terreiro de macumba, para falar que ele frequentou alguma coisa. E foi eleito como religioso, usou a religião. E ele foi um dia falar um versículo, todo atrapalhado, a cabeça dele, assim, e foi falar assim, uma parte da Bíblia, um escrito, ele não conseguia lembrar a palavra versículo. Olha o tanto que sombria a Bíblia. Versículo. Palavra que a gente usa todo dia, capítulo tal, versículo tal. Salmo é número, né? Salmo, número tal, versículo. E acreditou. Usou religião para quê? Para ser eleito. Mas, eu vendo aquilo, eu falei assim, poxa, se a Bíblia é verdadeira e quem usa as coisas religiosas para proveito do povo, se der bem, então ele é verdadeiro. Porque se não for, a Bíblia não mente. Nós vamos ver o que vai acontecer com o Geazi. Usa trabalhos filantrópicos, já viu isso? Vão ajudar fulano, ajudar esse que às vezes está tirando para ele. Tem demais disso. Tem ou não tem? Outras coisas que eu fiquei sabendo, usa ONGs. Eu não sabia disso, cara, o problema da ONG. Eu estou vendo assim, no outro governo falar muito mal da ONG. E nesse agora estão falando, está tendo investigação. Eu falei, mas por que essa implicância com a ONG? Tanto o governo anterior quanto agora. Sabe o que é o problema das ONGs? Os colegas meus explicou. Elas não precisam fazer declaração. Como fosse igreja, não precisa fazer declaração de renda e tudo. Aí as pessoas corruptas estão usando as ONGs para lavar dinheiro, para esconder dinheiro. Então ela tem um dinheiro lá, se ela depositar no banco, está declarando que ela tem tanto no banco, está movimentando questão, tentando pegar as pessoas, não é isso? Então é um assunto aí, eu nem entendo aquilo. Aí ele joga lá na ONG, como se estivesse ajudando as pessoas, mas ele está escondendo dinheiro. Eu conheço gente que já fez isso com garimpo. Ele, como garimpo, o dinheiro que recebia fora para não pagar imposto, declarar, ele jogava no garimpo, tinha o nome dele no garimpo e tudo, mas ele não era garimpeiro. Então a gente usa uma coisa para outra, né? E assim por diante a gente vai ver muita malandragem que nós fazemos. Vamos tirar os outros, nós fazemos, né? O que Geazi fez? Esconder o erro. Então Geazi entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum. Foi lugar nenhum, estou por aqui, ué, por quê? Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem, Naamã, desceu da carruagem para encontrar-se com você? Olha que interessante. Ele pensou que estava fazendo escondido, mas Deus revelou tudo ao profeta Eliseu, o que Geazi estava fazendo. E ao ser perguntado pelo profeta Eliseu, por onde andava, Geazi mente de novo. É interessante quanto ele mente, né? Uma narrativa dele, Geazi mente 2 vezes. Mente para quem? Para Naamã, depois mente para Eliseu. Quando a gente faz uma coisa errada, ele tem que estar mentindo, né? Para esconder. Deus havia mostrado tudo para o profeta Eliseu. Lê a Bíblia. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Jeremias 23, 24. De Deus ninguém se esconde. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Deus criou tudo, Deus é onisciente, onipresente. Então, aquilo que nós fazemos errado, pensando que estamos escondendo das pessoas, Deus está vendo. Geazi pensou que enganava todo mundo, mas a Deus ele não enganou. Então, muitas vezes, quando fazemos coisas erradas, usamos as coisas da igreja, usamos o sagrado, usamos aquilo, a família, usamos alguma coisa.
para proveito próprio, Deus está vendo o nosso coração, o que a gente pensa e o que a gente está fazendo. Mas tem um castigo. O profeta Eliseu disse para Geazi assim. Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Não era o momento. É bom a gente observar isso. Se alguém, por exemplo, está grato por alguma coisa, ele recebeu uma renda e ele quer dar uma parte para a igreja, ou ela está em construção, ou para ajudar alguém, tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Eu conheço gente que deu carro caro, deu lotes para a igreja, e não é errado. Mas acontece que aquele não era o momento. Eu não sei por que não era o momento, a Bíblia não era, mas não era. E o profeta Eliseu disse para ele, não é o momento, né? Não é o momento. Às vezes não é momento da gente doar ou receber, e não era. E o profeta Eliseu continua, quer ler? Por isso, Geazi, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Olha, Deus é justo. Ele falou assim, você mentiu. Tem uma parte que a gente fala que mentiu para o Espírito Santo. Nós mentimos para Deus quando mentimos. Não é para o ser humano. Então o que aconteceu com Geazi? A lepra de Naamã passou para ele e para a sua família. Houve um castigo. Eu tenho muito medo disso, vocês querem saber. Eu sempre falo assim, tá usando o dízimo, o dinheiro da igreja, tá ajudando alguém, tá. Olha se está sendo o dinheiro do dízimo para ajudar mesmo. E dar contado, escrever direitinho, para que é, na nota, faz um caderno, anota o dinheiro que você deu, faz. A igreja tem que ter uma boa organização, para não usar proveito próprio. De vez em quando tem um sujeito muito rico aí, com apartamento nos Estados Unidos e tudo. Gente, não é bom. Deus é justo. Então, preste atenção. É melhor, sabe, não dá. Eu não vou ajudar a igreja, não. Do que usar o dinheiro errado. Outra coisa. Tem um caso lá, não tem um nome mais ou menos, vou mencionar no Novo Testamento, que eles venderam a propriedade, a Pedro, e mentiu, falou que o valor era outro. Podia vender e nem dar oferta, não tinha problema nenhum, o problema foi ter mentido. Então você não quer colaborar com a igreja, tudo bem. Então virou moda agora alguém não devolver dízimo. Como a comunidade nossa é aqui, a gente devolve aqui e ajuda um pouco a outra, mas a vida inteira com o dízimo é da igreja. Então a igreja que eu frequento, eu dou 100% do meu dízimo para ela. As outras coisas eu faço meu dinheiro. É da igreja. Só não faço isso agora. E eu já disse, se um dia eu membrar a igreja tal, fica sabendo. 100% do dízimo vai para aquela igreja. Eu não quero nem saber o que eles estão fazendo. Porque é dinheiro sagrado. Eu não sou obrigado a ser dizimista. No Novo Testamento não dá uma obrigação, não te obriga a ser dizimista nem ofertante. Mas já que você deveria ser, seja honesto, porque o castigo é certo, o que a gente vê aqui. É igual Geazi. Geazi podia ter pedido uma ajuda para Naamã, não usando a religião. Me ajuda, eu estou precisando de uma roupa, você tem roupa aí, eu sou servo do profeta Eliseu e tal, dá um dinheirinho para mim e tal. Mas ele mentiu, falou que Eliseu pediu. E tinha 2 discípulos de profeta que chegaram, mentira que não chegaram 2 discípulos de profeta lá, nada. Então o problema é esse. Então, lê o versículo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Então, o quê? Um amor ao dinheiro, Algumas traduções poderiam falar assim, a ambição, a avareza, é uma raiz de todos os males. Você pode ver que
Que todo problema está na questão de ambição mesmo. A gente fala dinheiro, mas pode falar ambição, pode falar avareza, né? A cobiça. Alguns se desviaram da fé e se transpassaram em si mesmo, com muitas dores. Foi o caso de Geazi. Ele sofreu dores, terminou a vida leproso. Por quê? Porque teve amor ao dinheiro, né? Ganhou 70 quilos de prata, mas em compensação ganhou uma lepra. Então é melhor ficar 170 quilos de prata e sem lepra. Mas quem anda justo, faz as coisas certas, tem recompensa? Foi a pergunta nossa, né? Eu não falei do mal, porque não tem lado bom nessa história, só tem um lado ruim. Poderia falar o lado bom do profeta Eliseu, que era servo fiel a Deus. Lê para mim. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6,6. Teremos muito lucro, teremos muitas bênçãos quando fazemos o bem, quando procuramos o Evangelho, quando pregamos o Evangelho, ou fazemos o bem para alguém, por alegria, prazer e amor. Por que você faz isso? Eu gosto de fazer isso. É engraçado isso, gente. Se você for fazer um trabalho filantrópico, ou ir lá assim, eu vou lá na creche lá, vou ajudar a dar comida para os velhinhos, para os velhos lá. No asilo. No asilo. Ou na creche trocar a criança, porque eu não sei se tem creche mais. Tudo muda. Ah, eu vou, trabalho filantrópico, teve uma enchente ali, ó, derrubou casa, eu vou lá tirar os barros. Todo mundo vai pensar que você é doido, eu já reparei isso. Por que você faz isso? Por que você faz isso? É pena? Você está pagando um pecado? Matou alguém e está com remorso, está aqui fazendo? Ou você está fazendo penitência? O que é? Não, você está fazendo bem porque é preciso, você gosta de fazer aquilo. Então é uma grande lucro. Ah, mas você não está ganhando dinheiro com isso. É lucro, gente. A gente pensa que tudo é salário. Quando você faz um almoço e convida as pessoas, o colega de trabalho, alguém da família e reúne, você não está ganhando dinheiro nenhum com aquilo. Você está perdendo dinheiro que você gasta. Mas você tem a fonte de lucro, qual que é? Ver a família reunida, ver as pessoas felizes. Então, às vezes, quando nós fazemos bem, com piedade, contentamento, com alegria, é grande fonte de lucro. A gente acha que lucro é só dinheiro. Geazi podia ter entendido isso e não entendeu. Gente, eu já tive grande lucro. Eu vi alguém que estava com a vida destruída e ia morrer e está voltando feliz. Vai conviver com a família, livrou da lepra. Isso é um grande lucro. Isso é uma grande, mas ele não pensou que aquilo fosse lucro. Ele pensou que o lucro era aquele carro cheio de prata. E, oh Deus, e cheio de roupa chique. Esse é o lucro. Ele não pensou no milagre que o outro recebeu. Às vezes, um abraço, uma palavra, você escutar alguém é uma grande fonte de lucro, você escutou. Quantas vezes a gente escuta alguém o tempo todo falando da vida dele e falando assim, ó, que bom, ó, aconteceu isso e tal. O que você está ganhando de dinheiro com aquilo? Mas o prazer de ter escutado alguém, de alguém ter ficado aliviado. Alguém, olha que te vê e fala assim, ó, foi muito bom te ver. Você escuta isso quando você faz o bem. Ó, que bom, faz tempo que eu não te vejo. Ó, só de você saber que você é bênção, que as pessoas sentem bem com a sua presença e que você fez alguma coisa, isso é lucro. Nós achamos que lucro, só salário, grande carrão, casa e tudo, e não ter amigos. Eu estava assistindo um seriado, né? Os mafiosos ficavam sozinhos eu estava comentando isso, uma mesona chique assim, e eles ficavam sozinhos na mesa, tanto um como o outro. Eu falei, o que é o dinheiro, o poder? São solitários, não confia em ninguém. Ele não confia nem nos próprios empregados. O que adianta? Lê a conclusão. A pessoa que usa o sagrado e a religião com alegria e sem interesse próprio tem uma fonte de lucro que são as bênçãos de Deus. Creio plenamente. Creio mesmo. Eu tenho usado o sagrado e a religião com alegria, sem interesse próprio. Ou você não recebe salário nem nada, aí você vai, né? Encontrei um sujeito que tinha um trabalho na igreja, conversei com ele. Não estou fazendo isso mais não lá. Vou até falar de novo. Cara, não pare.
Você está achando que tá pesado? Vai uma vez por mês, uma vez por semana, não pare. O prazer nosso é fazer as coisas na obra de Deus. Você mexe com teatro, ou prega, ou faz alguma coisa, ou canta. Não pare. Se não deu para fazer todo dia, deixa. Porque é um fonte de lucro fazer a obra de Deus com contentamento. E eu creio plenamente nisso. Eu tenho sido muito abençoado. Deus tem me abençoado. Muito mesmo. Vamos falar a oração junto? Vamos lá. Deus amado e eterno. Deus amado e eterno. A ti seja dado todo louvor. A ti seja dado todo louvor. Me dê um coração convertido. Para crer no teu Filho Jesus. Para crer no teu Filho Jesus. E usar o sagrado e a religião. E usar o sagrado e a religião. Com alegria. Com alegria. Sem interesse próprio. Sem interesse próprio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus escuta as nossas orações, que a gente tenha um coração convertido, viu? Você ofertar para a sua igreja é lucro, é muito bom. Você abençoar as pessoas é bom. Você ser gentil. Não precisa ser dinheiro. Chega, abraça alguém, né? Dá uma atenção para alguém, principalmente os mais velhos são carentes, né? Chama alguém de meu querido, chama alguém de meu bem. É muito importante. Ainda mais a população que está ficando velha, ficando carente, tão solitária. Diz assim a Bíblia. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Jesus fez tudo por amor e não por interesse próprio, como fez Geazi. Jesus é justo e verdadeiro. Ele não veio fazer a sua vontade. Ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ter uma vida humilde e morrer para nos salvar. Não usou a mentira e a religião para proveito próprio. Aceite Jesus em seu coração, aceite Jesus que te ama de verdade. Quando Jesus veio ao mundo, ele poderia ter ficado muito rico com os milagres que fez. É ou não é? Ele poderia ser um líder, ele queria fazer de líder, ele não quis. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele vai dizer assim, outro versículo, a gente não põe todos, assim, a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. Né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele não usou da sua santidade, dos seus milagres para proveito próprio. Não é? É o contrário. Esses dias eu vi um texto na internet, eu achei muito interessante, de um professor, um pastor, discutindo com um aluno da universidade. Aí o aluno falou assim, como você prova que Jesus ressuscitou? E ele vai usar isso. Ele falou assim, eu te falo, Mateus, Marcos, Lucas e João, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, viu pessoalmente Jesus depois de ressuscitado. Viu. Eles escreveram isso e muitas pessoas viram. E que Lucas tinha de falar que Jesus ressuscitou? Todos eles morreram martirizados, eles sofreram perseguições, eles foram mortos, menos João, o evangelista, que morreu exilado em Patmos. Todos eles sofreram muito, porque disseram que Jesus ressuscitou. Eles não fizeram por lucro. Eles não fizeram por lucro. Que interesse tinha dele fazer essa mentira? Jesus ressuscitou sim, Jesus é Deus, está no céu. E o aluno calou a boca. Por quê? Porque a gente só vê gente esperto, cara, usando de lucro. E eles não usaram de lucro. Não morreu nenhum rico, nem milionário, nem famoso e nem sendo aplaudido. Sofreram muito. Então Jesus foi a mesma coisa. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, morreu no nosso lugar. A gente, se ser humilhado por espírito, coroa de espírito de carne, por interesse próprio, não. Quem quer isso? Tanto é que antes dele morrer, disse: Pai, se possível, afasta de mim esse caso. A dor era muita. Pai, por que me desamparaste? Então, o sofrimento de Jesus foi muito proveito próprio, não. Ele fala assim, eu estou fazendo tudo isso para agradar o Pai. Então é verdadeiro. O meu testemunho é verdadeiro porque eu não estou procurando meu interesse.
Então, quando você faz alguma coisa para o coração certo, o melhor que pode ser interesse, é verdadeiro, queira, mas não teve lucro, não sei o que lá, os outros falam, não interessa. Teve um missionário, eu sempre digo isso, missionário na China, ficou a vida inteira lá, não teve um convertido, hoje tem evangelho na China. Mas não está dando resultado. Não está não? Então eu vendi, ele fez, sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha, tudo, e voltou para a China. Por quê? Ele não fez aquilo por interesse financeiro, nem para agradar as pessoas, ele fez porque precisava, o que amava. Às vezes nós pregamos o evangelho e fazemos, parece que não está tendo resultado, as pessoas não estão nem aí, as pessoas não concentram, terminou logo, começou logo, vai disso, mas não interessa. Você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Paciência. Uma hora essa planta, né? Está lembrado da planta que não crescia? Vou arrancar ela, não, vou adubá-la, vou cuidar dela. O empregado tinha amor à planta, vamos ver se nasce, vamos dar um tempo nela. Não é? Aquela parábola é muito boa. A Bíblia diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Quer uma passagem mais bonita do que essa? Não é? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, Deus sabe o que vocês precisam. Não fica preocupando, vou aumentar minha renda. Lógico, você tem que melhorar, empregar, fazer curso mesmo e tudo, mas sem estresse, sem desespero, porque o Senhor vai te honrar pelo pouco que você tem. E ele disse, não te deixarei nem te desampararei. O Senhor não vai te desamparar. Leva uma vida justa, né? A vida simples, sem avareza, contentando com o que a gente tem, muito feliz. Tudo é questão, irmãos, tudo é questão de prioridade, entendeu? De costume. Por exemplo, se você andou de carro a vida inteira e chegar a um ponto, você ter que andar de ônibus, é terrível, não é? Onde você tem que esperar, pega ele cheio, às vezes você vai em pé, ele para toda hora, não é fácil. Mas quem já andou a pé 20 quilômetros, 30 quilômetros, doente, mas doente, suando, suor dessa assim, ele senta no banco, respira. Ele senta num banco, respira, segue. O dia, eu vou falar uma coisa para você. O dia que ele vai lá, aonde ele põe passo de ônibus, ele pega a carteirinha e põe um passo de ônibus. Fala, nossa, progredi demais. Eu ando de ônibus. Eu lembro uma satisfação da gente andar de ônibus, a gente andava muito a pé. Era caro pra gente. Eu lembro quando a gente tinha um dinheirinho, a metade da passagem. Você fala, hoje eu não vou a pé. E você sabotava, era cobrador. A gente sabotava os cobradores. É raro, a gente fazia. E dava metade da passagem e passava por baixo da roleta. Fiz isso muito, meus primos faziam. Porque aquele dia a gente tinha a metade da passagem. Então a gente às vezes tem pouco. Às vezes não está fácil. Às vezes você não está comendo a carne que você gosta todo dia. A comida não está tão gostosa. Mas Deus está te sustentando. Uma hora as coisas vão melhorar. Contentar com o que tem. Sem avareza, sem querer passar os outros para trás. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. O Senhor, não precisamos dessa agonia toda e estar mentindo, como Geazi, que a gente faz muitas vezes. Nossos costumes ou nossa vida deve ser sem avareza, amor ou dinheiro ou ganância. Devemos fazer o certo e confiarmos em Deus. O justo viverá pela fé. Às vezes, você ser justo tem que ter fé, porque não é papo. O Senhor Deus diz, não te deixarei, não te desampararei. Hebreus 13, 5b. Peça a Deus em oração crendo, as suas orações serão respondidas. Fale com Deus a sua dor, a sua preocupação, a sua necessidade. Fale para Deus. Está difícil? Tá. Você está precisando de umas moedinhas de prata e não tem? Tá, estou precisando muito. Estou precisando duas de roupa chique? Estou. Então não vamos usar de coisa errada. Vamos pedir a Deus confiar.
que Deus vai dar mais de 2 roupas chiques para nós. Vai dar mais de 30 moedas de prata, porque Deus é bom e justo. E a gente contentar com o que tem. Amém? Quero orar por você. Põe na presença de Deus o seu pedido, eu não vou mencionar aqui. Ore agora. Qual seja o seu milagre, se é na área da saúde, se é na área financeira, de familiar. E tantos problemas que temos, né? De comportamento. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença, Senhor, essa pessoa que está, Senhor, escutando a pregação, Senhor. Escutando as nossas orações. Os que estão aqui presentes, os que estão ouvindo a mensagem. Seja qual o milagre que essa pessoa precisa. Seja qual a dor, a preocupação, a necessidade, ou Senhor, aquilo que tem tirado o sono, te angustiado, Senhor. Que o Senhor responde a orações dessa pessoa, Senhor. Enche o seu coração de fé e esperança, porque tudo aquilo que pedimos, o Senhor, nós recebemos. E que tem fé, Senhor, transporta uma montanha para o mar, para longe, Pai. Enche o nosso coração de fé. Que nós creiamos, Senhor, que o Senhor responderá às nossas orações. Traga conforto para aquele que perdeu alguém, Jesus, aquele que está em alguém com estado terminal. Aquele que tem visto alguém sofrer e não tem como, Senhor, que o Senhor traga milagre, cura. E aquele, Senhor, que o Senhor recolheu. Esteja com o Pai, um dia veremos o Senhor nos seios de Abraão. Porque na casa de meu Pai há muitos lugares, o Senhor diz. Ô Senhor, traga milagre, conforto, alívio. Qual seja a preocupação, qual seja a necessidade. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Pai Nosso? Vamos lá. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Vocês falaram tão alto o Pai Nosso que quase me deixou surdo. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Jesus abençoa a todos e até a próxima em nome de Jesus. Amém.